Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ele ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Jesus então respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Então eles responderam a Jesus: nós não sabemos responder. Ao que Jesus então disse: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Senhor Jesus caem em nosso coração como uma semente para frutificar, para germinar, para dar frutos. Então, neste momento, nós acolhemos esta palavra e ela nos faz esta pergunta que podemos meditar neste momento: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Nós percebemos aqui que os sumos sacerdotes, os fariseus, foram questionar Jesus, fazer uma pergunta para Jesus, questionando. Mas isto aconteceu muitas vezes na vida de Jesus. Podemos refletir duas coisas: quem era João e quem era Jesus. Sabemos que João é filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. Seus pais eram idosos e, portanto, com certeza, João perdeu os seus pais, ficou órfão de seus pais na idade da juventude. Então ele foi viver na comunidade lá perto do Rio Jordão, dos essênios. Ele foi viver naquela comunidade onde havia um mosteiro, para ali crescer um pouco na fé, no conhecimento da palavra de Deus. Essa comunidade procurava sempre ouvir a leitura da lei e dos profetas. E foi ali que ele descobriu a sua vocação. Deus me escolheu para ser um mensageiro e dizer ao povo: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, rebaixai suas colinas. Esta é a mensagem forte deste tempo do Advento que João Batista vem trazer para nós neste tempo tão bonito de preparação para o Natal. Mas João Batista, ele batizava no Rio Jordão. E o seu batismo era um batismo de penitência. Nós ouvimos na missa de ontem, quando disseram a João Batista: por que você batiza se você não é o Messias? E ele disse: o meu batismo é o batismo da penitência, da conversão, da metanoia, da mudança radical de cada um de vocês. Então agora estão perguntando a Jesus: de onde vinha o batismo de João? De onde vinha? Por que ele batizava? Eles questionavam muito Jesus, mas não queriam conhecer a verdade. Ficaram em dificuldade e por isso eles não responderam. Era comum entre os rabinos, entre os mestres da lei, responder uma pergunta com outra pergunta.
Por isso que quando os judeus fazem uma pergunta, ele faz uma segunda pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus Pai, o Messias prometido. Então, João Batista, como mensageiro, ele vem preparar os caminhos do Senhor. Ele vem dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, o ungido de Deus Pai. Eu vim apenas como mensageiro para anunciar que o Messias está para chegar. Isaías, no Antigo Testamento, e nós lemos nesse tempo do Advento, Isaías vai dizer: o Messias virá. João Batista, no dia de ontem, ele disse: ele está no meio de vós, mas vós não o conheceis. Este era o grande problema dos saduceus, dos mestres da lei. Não queriam conhecer a verdade, aceitar Jesus como Filho de Deus. Isso acontece nos tempos de hoje. Muita gente não quer conhecer a verdade. Não reconhece Jesus como o Salvador, o Messias prometido, aquele que veio e que vem sempre para nos trazer a salvação, a cura e a salvação de nossa vida, o perdão de todos os nossos pecados, mas aquele que vem para perdoar o pecado do mundo. Lá no Rio Jordão, quando João pregava, ele sempre dizia, e ele apresentou Jesus ao povo: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Então Jesus é o Salvador. Questionar, racionalizar, muitos de nós podemos fazer. Pegamos a Bíblia, começamos a interpretar, fazer muitas perguntas, como quem não quer aceitar aquilo que é a palavra de Deus. Questionar é muito fácil, fazer perguntas é fácil, mas precisamos abrir o nosso coração para acolher Jesus, para acolher a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem não para impor uma doutrina, impor uma verdade. Ele vem para apresentar um caminho. Este é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então Jesus não vem principalmente para impor uma doutrina para nós. E isso nós devemos fazer também no nosso dia a dia. Não cabe a nós convencer as pessoas da verdade. Nós devemos apresentar a verdade, também questionar as pessoas a respeito daquilo que pensam sobre a igreja, sobre Jesus Cristo, sobre todo o projeto de Deus a respeito da sociedade de hoje. Mas não cabe a nós impor aos outros. Jesus nunca impôs, ele sempre mostra o caminho, ele sempre respeita a liberdade de cada um de nós. Ao cego de nascimento, ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? A todos nós, ele vem como alguém que quer nos apontar um caminho, que quer ser um companheiro para a nossa caminhada, nos ajudar a viver melhor. Então, cabe a nós aceitar Jesus em nosso coração. E o mais importante não é aceitar a doutrina, mas é aceitar a pessoa de Jesus. Quando você está na escola, você não tem que aceitar o que o professor diz. Você tem que aceitar o que ele ensina. Se você não colocar na prova o que ele ensina, você não passa de ano. Você pode ter pensamentos contrários ao seu professor, aquele mestre que te ensina. Você pode ser contra a sua forma de pensar e de agir, mas se você não aceitar o que ele ensina, você não passa de ano. Na religião é o contrário. Você passa de ano, mesmo você não sabendo bem a doutrina. Mas se você não aceita Jesus, você não passa de ano. Você não chega na casa do Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A todos eles, ele vai dizer para
propondo esta aceitação. Vamos ler sempre o Evangelho nessa perspectiva de conhecer cada vez mais quem é Jesus e aceitar Jesus em nosso coração. É claro que é importante conhecer a palavra de Deus, estudar teologia, fazer cursos bíblicos, ter um conhecimento mais profundo da doutrina. É importantíssimo. Às vezes a gente fica com a catequese da criança, com o primeiro catecismo: quem é Deus? Para que eu vim ao mundo? Quem é a igreja? Quem é Jesus Cristo? Às vezes eu fico apenas com os primeiros ensinamentos da catequese e não aprofundo a verdade. Fico com o conhecimento de Jesus e da igreja como um conhecimento de uma criança e não aprofundo o meu conhecimento a respeito de Jesus, a respeito do ser humano, a respeito da igreja, a respeito da verdade. O catecismo da Igreja Católica fala justamente isso: a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a igreja. É um conhecimento importante. Mais importante é conhecer e aceitar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus na nossa vida. Vamos então nos preparar para que este Natal seja para nós um momento de alegria, como celebramos no domingo de ontem e devemos celebrar durante a semana. Que este Natal seja um momento de alegria para todos nós, mas vamos também fazer com que a nossa vida seja uma oportunidade para que outros conheçam quem é Jesus Cristo e aceitem Jesus na sua vida. Vamos fazer a nossa oração comunitária.